Olá pessoal, bem-vindos ao Conexão X. Eu sou Cris de Pascoal, estou aqui com quem? Doutora Silvana Elau. Ela é mestre em psicologia, é coaching e é diretora representante da Neolíder. Tudo bem, Silvana? Como vai você? Tudo bem, Cris. Como vão todos vocês? Muito prazer estar aqui com vocês hoje. E hoje, Silvana vai esclarecer sobre resiliência. Você tem resiliência? Você sabe o que é resiliência? O quanto é importante desenvolver a resiliência? Silvana, explica para o nosso pessoal o que é resiliência. Então, a resiliência, tem várias... Uma coisa bem aprofundada, Mas, assim, didaticamente falando, a resiliência, ela é o quanto você consegue sair com sabedoria e sem um estresse profundo de situações onde a adversidade é mais intensa, Então, hoje em dia, no nosso dia a dia, nós estamos vivendo sob bombardeios, de situações adversas que muitos de nós não conseguimos ter o jogo de cintura necessário sem ter a frustração, e sair delas ileso, ou pelo menos aprendendo muito mais as coisas do que saindo com estresse ou algum tipo de como que a gente vai explicar? Mágoa, ou então sair mal da situação, Entendi. Silvana, ultimamente nós estamos vendo aí muitas pessoas, entrando e saindo aí das suas crises. E como fazer nesse momento tão difícil que está nosso país, para ter essa resiliência? A resiliência é uma questão aprendida. A gente pode desenvolver a resiliência. Existe um instrumento que a gente utiliza para o desenvolvimento, chama-se quociente de adversidade, que mede justamente o quanto você consegue ter essa condição de inteligência e você aprende a ter mais otimismo na vida, começa a mudar o seu mindset, como é que você costuma pensar e estruturar a sua vida. Então, a questão da resiliência é o quanto você consegue pensar diferente, soluções para aquela situação dentro da sua condição emocional mais estabilizada. É um equilíbrio maior que você vai ter. Para isso, você vai ter que reaprender muitas coisas, vai ter que olhar a vida de uma outra forma e isso sim é que é o nosso aprendizado da resiliência, Silvana, eu vou pedir algumas dicas aí sobre esse assunto, porque é um assunto muito importante e a gente sabe que lidar com o emocional, com o interior não é nada fácil. Nós somos uma caixinha, uma bomba atômica e um cavalo desgovernado também, O interior da gente, autoconhecimento é muito importante, Mas quando a gente está passando por uma crise, qual é o sinal que nós devemos buscar em nós para poder entrar então na resiliência? Bom, o tema crise é muito bacana, a gente vai até fazer uma pauta, sobre isso, mas o fato é o seguinte, a crise é o pico de tudo, é onde você já não aguenta mais, É aquela situação que você não é mais aquilo que você era antes, as coisas que você faz ou pensa não servem mais como serviam antes, só que você não sabe mais de jeito nenhum quem você é, como você vai ser, então você não sabe o que foi, nem o devir, ou o que vai ser um dia. Então você fica totalmente perdido. A crise existencial justamente é isso. Nesse momento, a gente entende que você está passando de um quadro emocional que foi remexido, você saiu da zona de conforto, perdeu a estabilidade e vai passar para um outro onde precisa haver a acomodação e o amadurecimento das situações. Então, o que acontece? A resiliência é justamente como é que você passa por isso. Por que as pessoas não conseguem, por exemplo, passar por uma crise? Porque elas ficam fazendo sempre a mesma coisa. É o mesmo aprendizado, vai e volta constante. Então, é o círculo que a gente começa a fazer. Então, faz sempre tudo igual. Não procuram novas respostas por conta da zona de conforto que a gente se situa. E é natural de todo ser humano. Até o medo é natural de todo ser humano. O quadro, quando a gente começa a estabilizar com resiliência, o próximo passo, o andar de cima, o degrau acima da escada que você precisa alcançar, ele passa a ser menos alto, didaticamente falando, e você pode passar e trazer mais a questão do equilíbrio. Quando você consegue equilibrar e deixar a poeira baixar, então você sente que está com mais resiliência. Por exemplo, Silvana, uma pessoa que passa por uma crise emocional muito forte, ela sempre se vê meio desencantada com as coisas. É verdade. E ela começa, então, ter um enfoque do mundo de outra forma. Como
você diria, isso seria resiliência? Não, existem duas condições para a gente avaliar. A resiliência, ela, de forma nenhuma, leva a pessoa ao descrédito, à frustração, ao pessimismo ou ao sofrimento psíquico, que a gente chama, né? Claro. Que é aquela coisa da autovitimização, a dor, não consigo atingir, não foi dessa vez. Então, o que acontece? O aumento dos insucessos perante ao pessimismo pode gerar a falta de resiliência e aumentado cada vez mais pode gerar depressão. Então, as pessoas passam cada vez mais, a partir das vários infortúnios que ela vai tendo, acreditar que não vai ter solução, não vai. Ela olha, né, a situação pelo lado mais negativo, mais difícil, com mais dificuldade de enfrentar. Isso não é resiliência, embora o quadro emocional seja intenso. Por outro lado, a questão da pessoa, quando ela começa a olhar para as situações de uma forma diferente, tá difícil, não tá fácil, tô com medo, não é legal o que eu tô passando, quero chorar, quero explodir, não tem problema, só que eu vou ter que seguir adiante e eu vou conseguir chegar num ponto, eu vou encontrar uma solução. Daí sim, a pessoa começa a desenvolver a resiliência. Ela começa a ver que o tempo de sofrimento, de frustração diminui. Então, tudo isso vai começar a ajudar com que ela esteja mais serena, né, quando acontecem as adversidades. Olha que legal, né? Que dica que ela está dando pra gente, né? Porque às vezes a gente se confunde mesmo. E criança, Silvana? Então, conta bacana, um pouco sobre isso. Bacana. Tudo que a gente começa a aprender, a criança ela aprende por modelagem, né? Desde pequena. E aprende, inclusive, vamos supor, imitando os pais, né? Pai e mãe. Ela aprende de forma inconsciente a tudo. Toda vez que nós, pais, impedimos que a criança passe por frustração ou passe por uma situação difícil, né? Sem que ela possa ter o senso crítico, criar os questionamentos, mesmo que seja difícil para ela. E você está apoiando, claro, sem isso. Mas toda vez que a gente impede essa autonomia, ela deixa de ser uma criança resiliente. Ela não consegue tolerar frustrações. Quando a gente começa a gerar autonomia, questionamentos, sabe? Estimular a criatividade para a solução de problema, levá-las a pensar em responsabilidade, lógico, tudo dependendo da idade dela, a gente não vai fazer nada que a criança não possa acompanhar, mas isso faz com que a criança, quando cresça, ela seja mais resistente. Existem pesquisas, inclusive, que mostram que pessoas que sofrem mais quando crianças, elas acabam, quando adulta, aguentando mais o tranco para as coisas. Olha que interessante. Porque ela aprendeu a passar por dificuldades. Ela consegue superar as frustrações. Né? Olha que não tem jeito, eu preciso continuar. Então ela gerou, não de uma forma positiva, não num processo de desenvolvimento, mas ela criou aquela situação de aguentar mais as adversidades do dia a dia. As pessoas me perguntam muito, todo mundo que está num caos dentro do nosso país, nós estamos vendo isso acontecer aqui nesse momento, né? Aliás, é um momento histórico do Brasil e nós temos que lidar com essa questão de resiliência. Para a pessoa que está desempregada, que está aí passando por uma dificuldade financeira, né? Porque não adianta falar que o dinheiro não mexe com a cabeça, que ele mexe, porque a gente precisa ter as coisas. Verdade. Então vamos ser realistas, né? Eu acho que o enfoque desse programa é esclarecimento. Então, como lidar com esse momento presente do Brasil? Até brigas em Facebook para saber qual candidato que você vai votar. Você não pode, então falta até respeito. Fala isso pro pessoal. Exatamente. Eu acho que essa questão do respeito, ela precisa ser observada. A questão, vamos voltar um pouquinho, você estava falando das nossas diversidades no Brasil, no país do momento. Elas têm sido muito intensas, tão grandes que muitos de nós já começaram até a perder um pouco da autoestima, né? Porque é tanta coisa e é um bombardeio de informações e desilusões, entre aspas, né? De situações que a gente está esperando e acaba não acontecendo, não dá para ir andando, nós não conseguimos mais andar para frente com certeza de chegar a algum lugar, é sempre muito uma coisa, isso que gera o estresse, né? Vamos ver se vai dar certo, vamos ver se vai dar certo. Então é uma constante mobilização da adrenalina, né, que a gente anda falando. Então eu acho que isso tudo, ela faz parte do nosso crescimento,
faz parte até do uso maior da nossa criticidade. E a partir da criticidade, o que eu penso, né? Essas brigas, essas situações, o que está sendo feito, eu entendo não só como falta de respeito, mas uma falta de fraternidade muito grande, né? Porque eu acho que nós perdemos o direito de ter as nossas opiniões, pensar por nós mesmos e trocar, né? Trabalhar com aquela situação. Eu admiro você, apesar de eu discordar. Não é? Então, eu acho que todo ser humano tem um lado muito positivo, nós temos muito para aprender, né, como o nosso lado negativo, e a falta de respeito para mim, tô falando eu, como pessoa, pessoalmente falando, é a pior situação que um ser humano deixa de aprender. Porque não existe convivialidade sadia. Se você não conseguir olhar para o ser humano, o cara que está do seu lado, a pessoa que está do seu lado, sem aquilo de entender que ele pode construir com você e não ser totalmente destrutivo, não é? Mesmo as coisas ruins que na diversidade a gente passa a aprender, e isso é positivo. Quando isso é um aprendizado, tudo vale a pena, né? Agora, não concordo de forma alguma em que um ser humano consiga fazer preconceitos, preconcepções, acriticismos de modo generalizado por qualquer pessoa que esteja à nossa volta. A gente às vezes nem conhece tanto da situação para ter um julgamento totalmente rígido sobre as circunstâncias. Então eu acho que isso tudo, Cris, a falta de respeito mostra principalmente a falta de respeito próprio. Você não se conhece. Porque se você se conhecer bem, tiver uma estrutura emocional bem estruturada, você não precisa desrespeitar ninguém para dizer o que você pensa, o que você sente e fazer o que você deseja fazer, desde que não passe do respeito do outro. É verdade. Isso a gente tem que aprender mesmo, né? Porque nós às vezes ultrapassamos aí dentro das redes sociais, a gente vê pessoas ultrapassando muito essa barreira, né? E fica muito feio para a pessoa, né? Porque a pessoa exterioriza tudo que ela é, né, na rede social, né, Silvana? Infelizmente, o que ela é ou o que ela não é também, né? O que a gente vê é que a rede social, ela acaba fazendo, por um lado, é fantástica, ela traz informações pra gente a todo momento, mas por outro lado, a pessoa que faz isso, ela não tem exatamente o poder de condução, de uma liderança sadia. Não é? Então, o que eu penso? A pessoa que faz esse tipo de situação, ela pega o pior das pessoas e mexe com o nosso lado pior de ser humano. Sem dúvida, entende? É verdade. Então, não precisa de nada disso. Se a gente quer que o país cresça, se a gente quer disseminar uma cultura de culturas, né? Se a gente quer desenvolver cultura de culturas, se a gente quiser realmente viver num mundo com convívio sadio com as pessoas, fraterno, bem estruturado, a gente vai ter que gostar da gente, a gente vai ter que entender que a gente pode fazer a diferença, que a gente pode ser melhor do que a gente é, e quando a gente faz isso, a gente enxerga o bom dos outros, né? E quando não é bom mesmo. Não adianta tentar mudar, manipular, desestruturar, desfazer da pessoa, não adianta, isso não resolve. Verdade. Ô, Silvana, nesse momento político atual, o que o Brasil, o povo brasileiro pode aprender com a resiliência? Porque a gente vê, né, como falamos agora há pouco, muitas bombas vindo de todos os lados, mudanças bruscas que ocorrem, né, política, social, e isso mexe com o emocional das pessoas, a gente sabe disso, porque... Nossa, nós estamos numa corda bamba que cada hora uma pessoa sai de emprego. Lidar com isso é muito difícil, né? A gente tem que entender o seguinte, sabe? A nossa instabilidade maior em todos os sentidos é que nos faz perder um pouco dessa estrutura, né? Saúde mental que a gente fala. Não em termos de loucura, mas a gente fica muito inseguro, não sabe aonde nós podemos nos apoiar. Se realmente, que nem você falou, e aí, o que vai ser, né? Ou será que o Brasil, o ano que vem, vai andar? Porque nós estamos esperando desde o ano passado que o Brasil comece a andar. E agora não existe essa condição. Então, vamos pensar de uma outra forma. O que eu vou fazer para eu não rodar, entre aspas, se o Brasil não dá? Nós vamos ter que ser criativos, nós vamos ter que, em vez de ficar choramingando, falando...
vamos mudar a nossa cabeça, vamos nos politizar, vamos entender o que nós temos que fazer, porque não tem outra condição, Cris. Eu não vejo outra forma se a educação e a cultura não estiver em primeiro lugar. Ah, sem dúvida, eu concordo com o gênero. Não vejo. Agora, assim, a cultura também, que eu acho que as pessoas entendem isso de uma forma errada. A cultura também é você se conhecer. O autoconhecimento é primordial para qualquer tipo de elaboração de crítica. Você pode, o princípio, né, do senso ético parte de dentro para fora, não de fora para dentro. Senão você é totalmente manipulado novamente, senão você está indo, o Maria vai com as outras, você está indo pelo que os outros dizem, e você não conseguiu construir em você a convicção. Então, eu acho que a resiliência nos permite aumentar a autoconfiança. Aliás, a autoconfiança nos permite aumentar a resiliência, mas a convicção das coisas, a convicção do que você entende ser necessário para a sua vida. E aí os outros não vão ter tanta interferência. E as escolhas que você vai fazer vai ser muito mais baseado no seu senso crítico, no seu senso ético. E não do que os outros entendem que pode colocar na sua cabeça, falar, né? E é o que acontece, né? Tipo, voto utilitário, essas coisas todas que estão falando por aí. Mas o que diz aqui dentro para você, vale a pena? Então, se vai ganhar com voto utilitário, faça o seu papel, vote em quem você gosta, se é isso que você está querendo saber. Claro, né? Vote naquilo que você acredita. Claro, cada um faz o que quer, né? Ué, então vamos lá. Senão a gente não vai modificar como uma peça, né, importante na sociedade, como um ser pensante, a gente não vai modificar nenhum processo a contento, entende? E isso faz com que a gente tenha a responsabilidade de começar a trazer reflexões cada vez mais sérias sobre nós, sobre a nossa família, os nossos maiores companheiros, nossos companheiros de evolução, nosso marido, nossa mulher, esposa, aquela pessoa que está do nosso lado, os nossos melhores amigos, as amizades raríssimas que a gente tem, que a gente deve levar em consideração e se preocupar em qual é o seu papel fundamental que pode melhorar toda essa vizinhança de convivialidade. E só quando você estiver bem com você, tudo isso vai estar melhor. Nossa, que bacana. Silvana, no nosso país a gente percebe que as pessoas têm um certo comodismo para buscar o aprendizado, o autoconhecimento. Tanto isso é verdade que a gente está vendo o Brasil como está atualmente a política. Porque se fôssemos diferentes, do meu ponto de vista, né? Se tivéssemos autoconhecimento, a gente não estaria incorrendo nos mesmos erros. Como você vê o povo brasileiro, um povo resiliente, não é resiliente? Não, eu não vejo que o povo brasileiro é um povo resiliente na questão global, tá? Em algumas dimensões da vida a gente pode ser, mas na questão de várias dimensões, no total, né? Da pizza, ela pode ser um pedacinho da pizza, mas em toda a pizza inteira a gente não tem essa questão. Eu não sou uma pessoa que me atém muito ao processo da política em si, tá? Assim, afeita. Mas eu acho assim, o autoconhecimento não consegue trazer, né, a melhoria da política. O autoconhecimento aumenta a criticidade. Isso. Daí a educação de refletir sobre aquela situação em que você deve ou não concordar, né? Ou você vai viver o resto da vida se acumpliciando com as pessoas que estão fazendo coisas e responsabilizando os outros. São eles que fizeram, mas você consentiu. Isso é muito sério que você está falando. Até porque cada povo tem um governo que merece, no meu ponto de vista, pessoal. E eu estou falando isso com política, por quê? Porque a resiliência tem a ver com isso. Nós poderíamos estar mudando rapidamente se tivéssemos autoconhecimento, não é? A política é uma coisa atual, né? Estamos aí há pouco tempo. Mas o fato é que a resiliência está em todas as dimensões da nossa vida. Sem dúvida. Então, quantas vezes a gente perde, né, a chance de estar bem com o nosso cônjuge, né, por conta de falta de resiliência? Por exemplo, a pessoa volta totalmente torta do serviço, atrabalhada. Você também volta, né? De repente, dali vem uma adversidade que aparece ali. Vocês dois podem não conseguir lidar com a situação. Então, o relacionamento pessoal é complicado. Pais e filhos também pode estar complicando. Então, nas empresas, hoje, as pessoas precisam ter muita resiliência. Caso contrário, elas adoecem. Sem dúvida. Né? Depressão, estresse, tudo isso acontece hoje, está sendo muito
comum em ambiente laboral, né, no trabalho. Está sendo muito comum. Então, essa situação do bem-estar é que a gente diz que a resiliência tem a ver com a saúde mental, o bem-estar da pessoa, o bem-estar da pessoa no trabalho, o bem-estar social. Então, em todos os sentidos que a gente precisa, né, nos aprimorar nessa condição de compreender como é que a gente lida com essa adversidade, como é que a gente trabalha bem a nossa percepção sobre o real, né, não na nossa realidade. Porque nós criamos nossa realidade, mas não é o fato real. Então vamos lá, como é que a gente lida bem com o fato real a partir da realidade que nós temos? Então isso é que ajuda a gente crescer e nos manter com determinado equilíbrio até que a gente consiga chegar à solução. Bom, eu acho que essa aula que eu estou tendo aqui é maravilhosa, porque você está aprendendo muito, você está gostando, né? Mas eu quero que a Silvana, antes de a gente encerrar esse bate-papo, a gente já está nos 20 minutos aqui e a gente só tem meia horinha, ela deixa uma mensagem sobre como adquirir essa resiliência, que não é fácil, saber lidar com a diversidade e não ter aquele entendimento global da situação é muito difícil. Então dá uma dica aí para o nosso internauta, senhora. Olha, o que eu digo para vocês é que hoje em dia a resiliência é um dos fatores mais procurados e mais importantes que nós estamos precisando passar. Nós, como desenvolvedores de pessoas, que a gente trabalha com coaching ou com psicologia, a gente tem visto o quanto isso tem prejudicado a pessoa em todos os sentidos, né? O que eu desejo a todos vocês é que vocês compreendam que a resiliência, né, é a situação onde você vai sair melhor ou com aprendizado de alguma adversidade séria na sua vida, né? E a gente pensa que as adversidades passam reto, eu sei lidar com isso, mas às vezes a gente simplesmente deixou um estado latente. Quando junta uma com outra, aquilo explode e quem adoece é você, né? Então, o que eu deixo de dica para vocês? Procurem entender onde é que são os seus gaps emocionais mediante as situações. Quais as principais emoções envolvidas? Quais os maiores medos que você tem? Começa a se autoconhecer. Começa a se acolher, né? Se adota um pouquinho, cuida de você, vale a pena. Porque aí você vai conseguir ajudar muita gente que está ao seu redor. Eu sei que muita gente quer e gosta de estar com pessoas, né? E a resiliência é um fator primordial para que as relações sejam muito melhoradas. Olha, isso é no âmbito geral. Agora, Silvana, eu quero falar um pouquinho do seu trabalho, antes da gente encerrar nosso programa aqui. Silvana, fala um pouquinho da Neolíder. Certo, a Neolíder ela é uma empresa que trabalha com psicologia, coaching executivo, life coaching, mas inclusive com trabalhos de coaching em grupo e crianças, tá? Qual é a nossa missão maior, né? O que nós fazemos lá? Nós trazemos as pessoas mais próximas do que elas são. Nós ajudamos elas a chegar aonde elas desejam enquanto desenvolvimento. Então, o que nós entendemos? Todo ser humano aprende. Entendeu? Então, se eu não tenho determinada competência, eu vou adquirir. E todo ser humano que eu percebo, independente das preferências cerebrais, elas conseguem ter esse processo criativo de aprendizado e de estabilização do seu autoconhecimento. Então, isso nos traz a autoconfiança, as maiores competências que a gente precisa para passar o dia a dia de uma forma melhor. A Neolíder, ela veio com esse nome, Neolíder, para transformar cada um de nós num novo líder. Mas não é o líder que vai ficar na empresa, sim, pode ser, mas é o líder da sua própria vida. Que legal. É o líder, aquele que consegue guiar, se autogerir a partir das suas escolhas, que tem a criticidade, que se torne uma pessoa, uma consciência pensante, não é? Que ela não seja mais aquelas da massa, que ela consiga se posicionar, que ela seja principalmente feliz consigo mesma. Eu estou ok comigo. E é isso que a Neolíder entende como liderança. A liderança é um conjunto, né, um construto de competências fundamentais para você levar muito bem, muito melhor, à frente de tudo, né, tendo o poder de conduzir qualquer situação, pessoas, com o maior respeito que tem, né, entre elas, né. Bom, eu quero que você deixe o telefone da Neolíder, o seu contato, para quem quiser, né, entrar em contato com a Neolíder e utilizar o seu serviço.
Meu contato, a Neolider é www.neolider.com. Nosso telefone é 4426-4874 e você pode entrar em contato conosco a qualquer momento. Tiramos as dúvidas, pode levar um papo. O primeiro papo nunca é fechado contrato, a gente pode ir lá verificar qual é o seu caso, se realmente nós temos a possibilidade de ajudar ou não, e ficamos à disposição de todo o seu público, Cris. Eu agradeço muito, Silvana, porque estar com você é sempre uma honra. Silvana é minha coach, eu super indico o trabalho dela e da Neolider, porque eu penso que seriedade e ética é tudo nessa vida, né? E ela me ajuda bastante a desenvolver o meu máximo melhor possível. Então eu convido vocês a conhecer a Neolider. Vem com a gente nessa jornada, pessoal. Gratidão, Silvana, uma honra enorme estar contigo. A todos vocês, obrigada. Prazer imenso estar com o pessoal da TV Galáctica. Um beijo a todos vocês e até o próximo Conexão X. Fica plugadinho.